Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 258. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia invisível, como o SAR transforma a observação. E ninguém melhor do que o Vitor Prudente para estar aqui com a gente, conversando sobre essa temática. O Vitor é um especialista em radar, ele vai se apresentar daqui a pouquinho, mas é um cara que está fazendo um pós-doc nessa área, nos Estados Unidos, na Universidade de Michigan, e que tem aí as novidades de um evento da semana passada, que tem coisinhas novas, bem fresquinhas na área de radar para a gente conversar. Só que antes disso, deixa eu dar o meu abraço aqui no meu amigo Gustavo Ferreira. Tudo bem, Gustavão? Como é que você está? Fala aí, professor. Tudo certo? Bom, e hoje é isso, né? Para a gente ser mais direto aqui, a gente vai trocar uma ideia com um amigo, uma pessoa da área também, né? Da nossa área de sensoramento remoto, sensoramento remoto por radar, né? Um amigo acadêmico também está aí fazendo o seu pós-doc, até legal falar um pouco dessa experiência, né, em Michigan e tal. Então, com certeza o papo vai ser muito bom e eu acho que a gente já pode ir direto para a apresentação do Vitor. Só antes disso, só lembrando que esse episódio vai ao ar na semana do Natal. Olha então aí. Nós já estamos aqui com as bolas de Natal. Quem está assistindo em vídeo está vendo a gente aqui com as bolas de Natal, né? Uma guirlanda compondo a nossa estrutura de Natal. Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse rapidamente como é que foi um pouco da sua trajetória para a gente começar a bater um papo sobre radar. Vamos lá. Claro, com certeza. Então, olá a todos, é um prazer estar aqui, né? Esse é o maior podcast sobre sensoramento remoto em língua portuguesa. Vocês são fenomenais. Conheço o professor Gustavo de algum tempo, o Gustavo Batista e o Gustavão. A gente está tendo o primeiro contato mais direto, assim, em vídeo, digamos, mas, obviamente, somos amigos de redes aí, trabalhando em conjunto. Dando um overview, né, sobre a minha experiência, começar um pouco lá de baixo, eu não sou brasileiro nato, eu sou paraguaio, nascido no Paraguai. Sim, E aí, mas família sempre de agricultor, vivi na agricultura e ingressei e fiz engenharia agrícola de formação com mestrado na UniOeste, em Cascavel. Professor Erivelto Mercante, que é cria da Unicamp, da FEAGRE, então já daí eu conheço vários pesquisadores do mundo do sensoramento remoto. Após isso, eu entrei no INPE, com a professora Ieda Sanches. Então, fui fazer o mestrado lá? Fui fazer o doutorado. Justamente porque quando eu fiz o meu mestrado, a gente utilizou o sensoramento remoto proximal e a ideia era comparar com o sensoramento remoto orbital, monitoramento agrícola, né, que sempre foi meu foco. Entretanto, como toda e boa pesquisa, nuvem. Todos os dias que passava as imagens tinha nuvem. E aí já estava... Foi 2015, 2016, estavam falando do Sentinel-1. Eu falei, mas como é que funciona esse negócio? A primeira coisa que eu vi a imagem, aquele chiado, e eu falei, como é que trabalha com isso? E aí eu lembro que quando eu entrei no INPE, eu falei, primeiras coisas que eu falei para ele, eu quero trabalhar com radar, porque não dá, não posso ficar dependendo só do óptico para as coisas. E ela também não tinha tanta experiência no radar, ela falou, tá, mas eu quero ficar no óptico. Então foi por isso que eu entrei com um multissensor no doutorado, justamente para não me aventurar em águas desconhecidas totalmente. A gente tinha um pé na terra firme, digamos. Aí eu comecei meu doutorado no INPE e a IEDA sempre foi uma incentivadora. Você precisa ter experiência internacional. Então eu participei do CapSprint e consegui vir para a Universidade de Maryland. Trabalhei com o Dr. Sergei Skakun. Ele tem vários projetos na NASA, então foi um ganho incrível, pessoal. Inglês nem se fala. Cheguei aqui só gaguejando, falando, sofrendo para pedir uma comida, saí me comunicando. E aí voltei para o Brasil, terminei. Você ficou quanto tempo? Um ano. Fiquei um ano em intercâmbio em Maryland com o Sergei, trabalhando nessas coisas. Aí quando eu voltei, né? Já com radar? Já com radar. Foi ele que me ajudou muito na questão de processamento em larga escala. Eu sabia fazer esse processamento em SAR,
Mas eu não sabia muito como escalonar isso. Eu era muito iniciante na programação. Então, foi ele que me ajudou, com óptico também, mas o SAR foi o foco, né, do intercâmbio. E ele que me ajudou, tipo, a perder o medo da programação, a encarar esse mundo de programar, Big Data, etc. Aí, foi nesse sentido, eu voltei para o Brasil, comecei a trabalhar em uma seguradora agrícola, cientista de dados por um tempo. Aí surgiu o projeto aqui. Isso é bom de você ter uma boa network, né? Um amigo meu mandou, olha, tem essa vaga de pós-doutorado aqui porque parece a sua cara. Me apliquei. Isso é fantástico, né? Me apliquei e aí a professora Merradin, né, que no CIAS, que é a Escola de Sustentabilidade e Meio Ambiente, ela me chamou para conversar e, no final das contas, ela é colega do SCACO nos projetos de reuniões. Então, eu tinha uma grande recomendação que era do SCACO e tinha um bom perfil. Aí ela me chamou para vir trabalhar. Então, eu vim para cá, né? Vim com esposa, 2 gatos, veio todo mundo. A família toda. Quando é que você foi de volta agora, esse pós-doc? Quando foi? Em que ano que você voltou? Eu iniciei aqui em outubro de 2022. Tá. Plena pandemia, né? Já tinha acabado. 2022 já estava mais tranquilo. Era 2021. Sim. Exato. É 2020, 2021, exato. No meu intercâmbio foi quando começou a pandemia. Então, eu fiquei preso na casa nos Estados Unidos por 7 meses, por aí. Mas foi tranquilo. Caramba. Agora, hoje em dia a gente virtualmente se comunica, né, e interage, né? Sim. Mas diga, Gustavão. Não, eu queria perguntar para ele a questão, a percepção do ensino, ou enfim, das disciplinas que você teve de radar, né, aí nos Estados Unidos, né, e qual tipo de foco que é dado, ou pelo menos que foi dado nas suas disciplinas, e se você sentiu muita diferença com relação ao Brasil. Como eu vim para o intercâmbio agora no pós-doutorado, eu não acabei fazendo, não fiz disciplinas em si, então eu participei muito mais da pesquisa, mas os professores em si, eles davam aula de sensoramento remoto e outras técnicas. Como eu falo muito em qualquer reunião que eu vou em relação à minha experiência fora. Nós, do Brasil, nós temos capacidade enorme. Eu não deixei a desejar em nada, que eu estava com medo de ficar para trás da galera que estava com o ensino muito forte. Mas a gente aprende muita coisa no Brasil, a gente não tem infraestrutura. Então, exato. E por um lado que provavelmente você, Gustavão, que sabe bastante processamento, deve fazer paralelizar tudo para conseguir rodar grande coisa. Os caras têm um supercomputador aqui que tá tranquilo. Vai na força bruta, né? Vai na força bruta. Mas assim, o foco tem bastante professores bons. Eu não vejo nenhuma diferença. A gente tem um ensino muito bom. Você sabe que eu senti exatamente isso quando eu estava fazendo doutorado. Eu sou jovem há mais tempo que vocês dois, né? Há bem mais tempo do que vocês dois. Mas eu, quando estava fazendo doutorado, eu fui investigador do Everest, né? Na missão Scarby, que foi de 95 no Brasil. E eu tinha acesso aos dados, né? O INPE tinha os dados, mas os caras do JPL, do Everest, me mandavam a linha de voo toda e tal, eu processava aqui e rodava as coisas, e eu tinha um compromisso de uma vez por ano participar do workshop do JPL, que no início era hiperespectral, tinha um termal também aerotransportado e tinha um SAR. Mas o SAR quase ninguém usava, era basicamente o termal e o hiperespectral. E todos os anos a gente ia, eu e o orientador de mestrado do Gustavo, que era meu colega também na época, a gente ia sempre para o JPL apresentar os trabalhos e tal. E essa era a percepção que eu tinha, Vitor. Sabe, eu nunca passei um tempo muito longo, né, nos Estados Unidos. Eu ia, passava uma semana no evento, voltava. Eu, inclusive, teve um evento que eu fui no ano do 11 de setembro, né? Eu fui em fevereiro e cheguei via Nova York, e depois, no ano seguinte, já foi super complexo, a gente já não entrava mais na NASA, tinha uma neurose com segurança, o que era de se esperar, os caras tinham sido atacados dentro de casa, né? Mas era essa a percepção que eu tinha, que a gente tinha muito mais criatividade,
muito mais jogo de cintura para sair com as respostas e soluções mais interessantes, só que faltava grana, infraestrutura para a gente, mas a gente tirava leite de pedra. E vi muito trabalho meia boca, me lembro, a gente estava num evento, cara, tinha um grupo de argentinos, a gente, e tinha os americanos todos, uns canadenses e tal, e de repente veio um cara do headquarter da NASA mostrar classificação máxima verossimilhança, Max Verr em dados hiperespectrais. A gente, pô, não, tá de sacanagem. Não é possível que o cara tá fazendo isso. Aí o cara, assim, sabe, como se ele tivesse descoberto a roda. Eu falei, cara, esse cara, no mínimo, conseguiu uma grana para vir para cá e veio passear em Los Angeles. E aí tá justificando com qualquer coisa, fez qualquer coisinha e trouxe. O então, trabalho assim, de menos. Exato. Então, essa foi uma percepção que eu tive. A gente não perde em nada, muito pelo contrário, a gente traz essa visão da criatividade, de sair da caixinha e pensar outras possibilidades mais interessantes. Fico muito feliz dessa sua percepção também ser assim. Eu só contribuir mais um cadinho ainda nesse tema. Eu acho que isso também expande para outros países, por exemplo, os países do BRICS. Né? É uma coisa... eu estou um pouco mais inserido na comunidade de ciência de dados em geral, de inteligência artificial, fora um pouco do contexto de gel, né? E a gente vê tem muita competição, né? O Kaggle lá e tal, não sei o quê. E, cara, as soluções que os russos, os indianos, eles propõem são magníficas, assim. E principalmente quando você pega o background teórico dos russos, principalmente, é sinistro, assim, é complicado acompanhar os caras. E só que não tem muito a questão da infra, né, ainda. E a gente acaba se deparando com isso, essa questão da criatividade, e que na outra ponta, essas soluções que eles colocam, por exemplo, nessas competições de inteligência artificial, elas depois vão ser implementadas numa biblioteca famosa de inteligência artificial, entende? O método do fulano aqui, lá da Índia e tal. Então, assim, cara, é muito legal ver esse tipo de criatividade. É lógico que isso expõe uma face meio complicada, que é da falta de infraestrutura, né? Mas é muito bacana ver essa face da ciência, da criatividade. Não, beleza, é isso aqui que a gente tem para trabalhar. Então, vamos dar um jeito, vamos paralelizar, enfim, vamos encontrar métodos de otimização, né? Isso e implementar, enfim. É muito legal isso, e eu como eu comentei, eu vejo isso com muita frequência no escopo geral de inteligência artificial. E hoje, Vitor, você está trabalhando? Qual é a tua pesquisa no pós-doc? O que você está fazendo hoje? Assim, em termos de dados, SAR, enfim, o que você está trabalhando? Eu estou inserido no laboratório agora da Merra Jane, né, dentro aqui do CIAS, da Universidade de Michigan. O meu projeto, que está me financiando, termina agora, em dezembro, mas é para o mapeamento do milho no México. Então, a ideia, basicamente, é mapear temporalmente e espacialmente o milho. Ou seja, teve retração ao longo do tempo, o agricultor está mudando a semeadura, a data de semeadura. E o que está impulsionando isso? É mudança climática, é efeito de mercado. O que está impulsionando e como o agricultor a mudar os padrões do milho no México? Porque o milho no México é extremamente importante, economicamente e culturalmente. Então, a gente está trabalhando com agricultura de smallholder, que seria agricultura familiar, talvez uma tradução, áreas pequenas. Então, nosso problema, a gente está trabalhando com áreas muitas vezes menores que 1 hectare. Nós estamos focando um pouco mais no óptico agora, porque queremos ir para 2000, 2005, então você não tem um SAR frequente para fazer monitoramento. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem testando algumas metodologias, como o SAR pode estar melhorando a identificação das áreas de milho. E também trabalha com o SAR, principalmente para a Ásia, para a identificação de arroz, de trigo, e alguns países da África, Zâmbia, Etiópia. Então, a gente está sempre botando o SAR como uma maneira de impulsionar a identificação da cultura e o monitoramento. Justamente na Índia, por exemplo, na época de monsons, você não tem dado óptico disponível por 2, 3 meses. Então, o SAR pode ser um diferencial. E no caso dessas culturas, você tem as mudanças nos coeficientes de rato de espalhamento de forma muito mais tranquila do que, por exemplo, se fosse soja, né? A gente participou da banca lá
da aluna do Lucas, né? E aí é o problema da soja, né? Porque quando ela vai maturando, ela vai secando, então ela não tem uma mudança tão expressiva como milho, cana-de-açúcar e outros tipos de cultura, né? Que desenvolvem um indivíduo maior que vai. Exato. Eu acho que esse foi o grande desafio dela, e a gente publicou, o Gustavo participou também, a gente publicou com o grupo do Lucas um artigo na Precision Agriculture sobre justamente a utilização de índices de vegetação, né, para tentar fazer modelos preditivos de produtividade de soja. E eu me lembro, eu fui mentor também de algumas empresas do agro, e os caras, por causa de nuvem, eles querem usar SAR, só que não fazem a mudança do pensar, né? Eles não viram a chave, então eles estão esperando entender fotossíntese, umidade, ou seja, eles não conseguem sair da faixa do espectro óptico refletido indo para radar. Eu falei, cara, é outra história, são correlacionáveis, mas é outra história. Mas os caras têm essa dificuldade. Eu acho que esse é o grande desafio para a gente que trabalha com SAR, né? Eu acho que, principalmente, você acabou puxando, né, a questão da agricultura. O principal problema da agricultura é que é viciada no NDVI. Índice fantástico com várias coisas, mas eu já cansei de ouvir, eu trabalho com SAR. Quando a galera entende que o SAR é um satélite que faz imaginamento, como é que eu faço o NDVI usando SAR? Aí você explica toda a questão, mas é porque está viciado na questão do NDVI, talvez isso até a parte da academia falta um pouco, né? Botar de volta o conhecimento. E não saem do NDVI. Se você propuser outro índice óptico, os caras. Mas peraí. Como é que eu leio isso? Como fazer outro, né? É interessante, né? Parece que os caras descobriram há bem pouco tempo atrás que existe um índice espectral chamado NDVI, que é dos anos 70, que é o índice mais testado no mundo, de repente virou a coqueluche do negócio. Aí está em tudo quanto é tablet, celular de produtor agrícola, é plataforma vendendo NDVI. Aí quando tem nuvem, os caras ficam nervosos, né? Exato. É complicado, cara. Mesmo quando a gente trabalha com os índices de vegetação SAR, a filosofia é outra. Sim, a filosofia é outra. Você está buscando, normalmente, mudança de coeficiente de retroespalhamento, de grau de polarização. Cara, quando eu digo para eles, não, mas peraí, você está vendo a rugosidade do terreno e o comportamento elétrico da superfície. O cara, aí fica, dá essas bugadas mesmo, né? Sim, e eu acho que esse é um desafio muito grande para vocês que trabalham, principalmente você que é da área de monitoramento agrícola. Eu acho que é um desafio muito, muito expressivo para a gente vencer junto aos produtores. Mas diga, Gustavo, eu acabei de te interromper. Não, é que, bom, a aplicação, né, dentro do contexto da agricultura, enfim, do contexto agrícola, ela já é conhecida e tal, né? Inclusive, alguns dos índices, eles foram pensados para essa finalidade, né? Aí, a minha pergunta é, dentro desse contexto agrícola, em qual tipologia, assim, qual área do sensoramento remoto por micro-ondas você mais aplica? Você está mais no contexto da polarimetria, da interferometria, uma tomografia SAR, talvez, né? Ou muita coisa você consegue resolver ali só com o seu coeficiente de retroespalhamento mesmo, e é isso? Eu já testei polarimetria, coerência interferométrica, principalmente para fazer um monitoramento e tentar relacionar com algumas variáveis biofísicas. Mas foi um teste simples, foi na época do INPE, etc. Então, acabei não indo muito para frente com isso. Eu acabei usando muito coeficiente de retroespalhamento mesmo, simples. Fiz o meu processamento, pensando justamente na minha tese, porque aí entra, né? O Google Earth tem o dado, mas ele tem um pré-processamento definido. Hoje em dia tem gente que já tem alguns algoritmos aí desenvolvidos para ajeitar um pouco, mas geralmente é um dado muito ruidoso, então a gente optou por fazer totalmente offline com os nossos, testando nossos filtros, etc. Mas para a agricultura, para responder a tua pergunta, eu ainda pretendo, e estou até trabalhando junto com a IEDA, a gente está
orientando alguns alunos no INPE para explorar mais o SAR. E eu acredito que até, não sei se eu vi você em alguma postagem no podcast, uma coisa que você colocou muito. A galera está indo para inteligência artificial, está indo para tudo que é lado, mas não está aprendendo o beabá, como que funciona. E isso falta para a agricultura. Eu ainda não vi, talvez eu esteja enganado, mas uma tese do Brasil que tenha uma caracterização espectro-temporal do SAR, né, com toda a questão das polarimetrias, tomografia SAR. Algumas coisas do óptico já temos mais, mas do SAR não tem. Então falta esse conhecimento. Como é que é um padrão na polarização VV para as diferentes culturas e nos diferentes ângulos de incidência? Como é que é esse padrão para um coeficiente polarimétrico? Como é que funciona numa matriz de espalhamento? Existe pouca coisa com isso. Então, a gente está no GRD, porque no dado, né, coeficiente de retroespalhamento, porque é onde é mais fácil o processamento, óbvio, na primeira parte, bem no Google Earth Engine. E segunda parte, que, como até o professor Gustavo Batista falou, é difícil você explicar o GRD ali para o cara, como é que funciona o índice. Se tu entrar numa matriz de retroespalhamento, uma polarimetria, eu lembro que eu tive essa experiência quando eu estava em Cascavel, fui fazer uma reunião com uma empresa. Eu estava muito animado com o SAR, eu entrei na polarimetria, interferometria, deu para ver que a galera ficou, tipo, voando, ninguém entendeu nada. Então, eu acho que eu quero, a gente tem alguns estudos junto no IPA ali, polarimetria, que dá para fazer toda, por exemplo, a entropia, o ângulo alfa, você consegue discriminar soja, milho, mas ainda o SAR está engatinhando na área da agricultura. Recentemente o óptico começou a andar, então o SAR está lá no começo engatinhando. Os cara começaram a se apropriar do NDVI agora, né? Tem que dar um tempo para maturar, criar cultura. Eu acho que é importante. E com relação a isso, a gente já está caminhando. Normalmente a gente faz um episódio em torno de 30 minutos, mas a gente expande um pouco mais, não tem problema com relação a isso, porque ainda tem 2 pontos que eu quero conversar com você. Mas é justamente sobre o evento da AGU, né, a American Geophysical Union, que você participou na semana passada, e trouxe, né, eu vi uns stories muito legais que você fez sobre o NICER e sobre a possibilidade do biomass, que eu acho que, principalmente, o fato da gente ter tido o lançamento do Sentinel-1C é extremamente importante para, principalmente, a área de monitoramento agrícola, mas na área de floresta, a banda L para a gente é bastante importante, o biomass com uma expectativa de 18 meses de tomografia SAR para fazer todo o levantamento dessa biomassa acima do solo, que tem sido extremamente demandado e, junto com o LiDAR, tem gerado aí datasets extremamente interessantes. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, Vitor, um pouco dessa sua vivência da semana passada, para a gente conversar e também nutrir a nossa audiência com essa informação aí quentinha de um evento da semana passada que teve muita coisa legal na área de SAR, né? Sim. O contexto da AGU, ela é talvez o maior evento aqui dos Estados Unidos na área de sisteamento remoto, geografia, enfim. Tinha mais de 20 mil pessoas, esse ano foi em Washington, D.C., então a capital dos Estados Unidos. Então, é muita gente, é muita área. Eu fui mais procurar para a área do SAR, justamente porque é a minha formação e até mesmo pela questão, né? Eu participo da Radar Geo, então a gente queria ver o que estava saindo para ali, para trazer para o povo. E porque o NICER está todo mundo esperando e não sai. Já teve um delay. Ano passado eu estive na EGU em São Francisco, esse evento anual, e eles falaram, não, vai ser lançado em abril, tá bom? Até coloquei nos meus stories, vai ser lançado em abril. Só não disseram que ano, né? Só não disseram qual o ano. Abril. Né? Ainda bem que todo ano tem um abril. Aí esse ano eu fui de novo. Aí a NASA tem um stand dentro desse evento. É o mais concorrido, é muita gente. A NASA estuda todas as áreas, né? A NICER é uma das áreas, então é gigante. Então as duas coisas que tinha muito enfoque: NICER, próximo lançamento, e Landsat Next, que vai ser solucionar a questão do espectro, né? O número de bandas aí dos sensores. Mas o Next é para 2030 para frente. Mas o NICER estava todo mundo olhando muito e pedindo por que teve o delay, né? Aí foi a questão do... Não é o eclipse solar, mas tem agora a questão de ter mais... O máximo solar, né? A atividade solar.
E aí eles, meio que eles, pelo que eu entendi, que estava conversando com o cara lá, eles se deram conta que podiam derreter o satélite, que fica muito tempo fora, mais exposto a isso antes de começar a operar. Aí tiveram que cancelar, voltar e melhorar a questão das antenas para lançar. Ou isso é uma desculpa, porque às vezes o parceiro, a ISRO, demorou um pouco mais para fazer alguma coisa e ela, a ISRO da Índia, que vai ter que fazer o lançamento. Mas tem vários dados que o pessoal já está simulando, né, os dados do NISAR, do NISAR, colocando aí alguns samples, algumas amostras para a gente estar brincando. Então, eu vi no Alaska Satellite Facility já uma simulação do NISA lá, que vai ser o centro de distribuição, né? O portal de distribuição dos dados NISA vai ser o Alaska Satellite Facility. Então, eu conversei muito com eles e a ideia de ter uma banda S, uma banda L seria muito interessante para o mundo inteiro, mas o ISRO não disponibilizou, é eles que controlam, né? A Índia que controla essa parte. Não sei os motivos ou por que eles não querem disponibilizar para o mundo inteiro, então vai ter alguns lugares. E eu lembro que eu até pedi pro cara, né, o cientista, eu falei, e aí, a gente vai ter acesso aos mesmos modos de imaginamento que vocês vão ter? Vai ter dado para o Brasil igual a vocês? Aí ele falou, não, vai ter. Mas quando foi na apresentação, eles falaram, não vai ter. Foi justamente o Brasil é banda L. É banda L que está previsto para a gente. E nem todo modo de imaginamento também, alguns modos vai ser mais específico da América do Norte e tal. Só que eu acho que ele quis só falar, não, vocês vão ter acesso aos mesmos dados que nós, mas não que o satélite ia imaginar as mesmas coisas no Brasil do que nos Estados Unidos. Mas, enfim, teve muita coisa em relação ao NISAR, tem muito projeto saindo agora com a ICA e o Capella, vi muita coisa colocando o ICA e o Capella e o Sentinel-1 juntos, então já fazendo uma constelação virtual aí do SARS, e muita perspectiva, né, para quando vir esse NISAR, o que a gente vai conseguir fazer? Quando vir o Biomass, o que a gente vai conseguir fazer? Então, tem muito essa ansiedade para ver o dado. Então, é para ser lançado o NISAR final de março, e tem aí, acho que uns 3 meses de calibração, para depois ele estar disponibilizando os dados. Então, faz o comissionamento, né? Depois aí que libera, exato. Não, legal. E me diga um negócio, Vitor. Acabando a bolsa agora em dezembro, quais são as perspectivas futuras? Na verdade, né, até o pós-doutorado no Brasil é bolsa, né? Pós-doutorado aqui é contrato, né? Eu sou contratado para trabalhar na universidade. O meu financiamento vinha do dinheiro do projeto que a NASA, que a minha PI, né, a minha chefe, tinha colocado. Mas ela tem outras maneiras de financiamento e ela já estendeu meu contrato até outubro de 2025 e agora já está estendendo até outubro de 2026. Então, nesse tempo, é o tempo que eu tenho para regularizar meu visto, como qualquer imigrante sempre é uma batalha para você regularizar, e começar a procurar posições. Né? A minha ideia é ficar aqui, né? Falar nossa, porque estou com a minha esposa, é ficar aqui para tentar uma posição como pesquisador em alguma universidade. Então, olha, começa a batalha, a caça ao emprego aqui para virar. Mas tem muito brasileiro legal e que está conseguindo esses espaços. Eu tenho visto muitos colegas que estão hoje ocupando espaços como professores nas universidades, e eu tenho certeza que você também, rapidinho, se coloca aí nesse processo, porque, cara, você está desenvolvendo um trabalho super legal. E é a nossa torcida por você para que isso dê certo logo. Claro, para a gente, para o país é uma perda, porque é perda de cérebros, né? Mas eu acho que é sempre muito legal, e também é como você falou, esse networking ele é super importante, né? Para também começar a orientar outras pessoas e trazer e pós-docs, enfim, e criar o entorno de você. Isso é muito legal. Eu hoje já vivo uma experiência interessante que tem sido muito constante, de hoje fazerem parte das bancas dos meus orientandos de doutorado, ex-orientandos de doutorados meus. Semana agora passada, eu formei uma doutora, os 2 externos, uma tinha sido me orientando, o outro foi meu aluno. Então, os 2 são professores de universidades hoje, no contexto amazônico, no Acre, a outra em Manaus, na UFAM, e estão ali avaliando os meus orientandos, né?
E eu vendo também, volta e meia, eu sou chamado para bancas de ex-orientandos meus, que estão agora com seus orientandos. Então, cara, é uma coisa muito legal que vai se construindo, muito bacana mesmo, muito bacana mesmo. Vitor, eu, cara, não tenho como não externalizar a minha alegria de estar aqui com você, o Gustavo também, né? O Rubens, a gente acabou, né, não colocando aqui, porque a gente ainda está organizando um espaço para 4 pessoas nessa guirlanda aqui, para quem está assistindo a gente em vídeo. Aliás, o nosso podcast ficou no top 10 dos podcasts em vídeo no Spotify, hein? Esse ano. Eu estava vendo a retrospectiva ainda há pouco, a gente está nisso. A gente está caminhando aí para 70 mil downloads de episódios, e eu tenho certeza que esse episódio vai ser uma referência também. Queria te agradecer imensamente, desejar um Natal abençoado para você, para sua família, e um ano de 2025 com muito processamento, com muita imagem legal e com muito trabalho em conjunto que a gente pode produzir aí e gerar muita coisa legal. Não é não, Gustavão? É isso, eu acho que, cara, a conversa foi super tranquila, né? Super proveitosa também. É claro, foi uma primeira conversa, né? Com certeza você vai voltar aqui mais vezes para a gente trocar uma ideia um pouco mais profunda sobre técnicas, sobre métodos, né? E sobre até atualizações das suas pesquisas, né? Mas é isso, foi um prazer te conhecer aqui e, cara, minha torcida mesmo para você, né, conseguir a sua posição como pesquisador ou como professor, enfim, eu acho que é extremamente válido, né, como o professor falou, o potencial, né, toda a parte científica você já tem, né, isso aí é inegável. O network também você tem, que aí nos Estados Unidos isso faz uma diferença absurda, né? Então eu acredito que é questão de tempo até você conseguir uma posição bacana, né? E como o professor falou, a gente está aqui na torcida para isso mesmo, né? Já que aqui no Brasil não tem, né, esse incentivo todo, então você tem que buscar o seu, e eu tenho certeza que vai ser fazendo um belíssimo trabalho, assim como você vem fazendo. E é isso, cara, eu agradeço pelo seu tempo aí e espero te ver mais vezes, seja aqui no podcast, seja em eventos presenciais também, né, para a gente trocar mais ideia aí. Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço aí o convite de vocês, estar trocando essa ideia sobre radar e vamos disseminar ainda mais radar, para todo mundo conhecer sobre o sensoramento remoto por radar. Com certeza, com certeza. Fazer com que as pessoas se apropriem cada vez mais, se apaixonem pelo radar. É isso aí. Moçada, um grande abraço a todos, um Feliz Natal para toda a nossa audiência que vai nos ouvir na segunda-feira às 5 da manhã, horário do Brasil, o Vitor um pouco mais cedo, né? Às 3 da manhã ele vai ter todo acesso ao episódio, tanto em vídeo como em áudio. Fiquem bem, se cuidem, um grande abraço, tudo de bom. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.